Olá, seja muito bem-vindo à edição do Em Resumo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Convenções partidárias chegando no seu limite, clima cada vez mais quente nas eleições suplementares. Vamos falar tudo o que está acontecendo no meio político aqui no Amazonas. Tem notícias de Roraima, tem notícias de cidades. Eu quero dar alguns destaques para você e já peço para você curtir e compartilhar essa transmissão com os seus amigos. A gente vai falar que o PMDB está preparando uma grande festa na próxima sexta-feira, dia 16, para anunciar a candidatura de Eduardo Braga e também o seu vice para disputar a eleição suplementar ao governo do Amazonas. Saiu uma pesquisa hoje da Intake mostrando que o governador Davi Almeida vence Eduardo Braga e Amazonino Mendes no segundo turno. A gente vai detalhar daqui a pouco essa pesquisa para você. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, contrata R$300 mil sem licitação. O Álvaro Corado vai trazer detalhes deste assunto e de outros lá do BNC Roraima. E aqui em Manaus, uma transmissão triste que o Imediato fez, um bebê de 3 meses foi encontrado boiando no Igarapé, no bairro do São Jorge. A gente vai trazer essa informação daqui a pouco para você também, tá certo? O seu comentário sempre é muito bem-vindo. Eu já peço para que você curta e compartilhe essa live e nos ajude a fazer o Em Resumo dessa quinta-feira, 8 de junho de 2017, tá certo? Vamos começar falando então de eleições suplementares, o assunto do momento aqui no Amazonas. O PMDB já agendou a sua convenção que confirmará a candidatura do senador Eduardo Braga ao governo do Amazonas. E também anunciará o vice, né? O evento vai ocorrer às 9 horas da manhã na quadra da Escola de Samba Unidos da Alvorada, zona oeste de Manaus. Então eles estão preparando aí uma grande festa para anunciar a candidatura de Eduardo Braga e também o seu vice para concorrer às eleições suplementares ao governo do Amazonas. Aqui no BNC Amazonas você encontra o edital completo, né, com a ordem do dia. Segundo a edital de convocação, a eleição vai ser por voto direto, né? E detalhes no bncamazonas.com.br. E o PR, Partido da República, do deputado federal Alfredo Nascimento, ele também convocou para sexta-feira, dia 16, a convenção do partido que vai definir aí sobre as eleições suplementares ao governo do Amazonas, né? A convenção do PR vai acontecer às 10 horas da manhã do dia 16 e o PR escolheu a sede do seu partido para, então, anunciar aí os planos para a eleição suplementar do Amazonas, ok? Então, festinha versus festão aí na sexta-feira de manhã. O Marcelo Ramos, do PR, apesar de ainda não ter sua candidatura confirmada, ele está agindo como candidato. Ontem nós demos em primeira mão aqui com o nosso Cadu de Brasília, que ele estava conversando lá em Brasília com Rebeca Garcia, Francisco Garcia e o presidente do seu partido, Alfredo Nascimento. Óbvio que o assunto da eleição deve ter feito parte dessa conversa, porque ninguém que esteja com pretensão de concorrer não deixa de falar no pleito eleitoral. E o Marcelo cumpre a agenda de candidato. Ele voltou ontem de Brasília, e hoje já partiu para o Médio Solimões. Sabe aqui, Luan? Ele vai para 3 municípios, né? Para o Médio Alto Solimões. Ele vai visitar Quari, Tabatinga e Benjamin Constant. Então, Marcelo aí cumprindo uma agenda como se fosse candidato à eleição do governo do Amazonas, eleição suplementar que acontece em agosto, tá certo? Falando também dessa corrida, das convenções partidárias, o tempo está diminuindo, está se afunilando. O PT vai deixar para os 45 minutos do segundo tempo para anunciar a sua posição em relação à eleição suplementar. Eles marcaram a sua convenção, sabe aqui, Luan? Por favor, para a gente ler aqui com o nosso internauta que está assistindo. Eles marcaram a convenção deles a partir das 18 horas, de 18 às 22 horas da sexta-feira, dia 16 de junho, o PT, então, define aí o que vai fazer nas eleições suplementares, né? Aqui na ordem do dia, no estado de convocação, está dizendo assim: homologar coligação, oficializar as candidaturas de governador e vice-governador e indicar os delegados e representantes junto à Justiça Eleitoral. Detalhes desse edital
bncamazonas.com.br. Todo mundo se articulando, todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma articulação, uma conversa nova, e você acompanha tudo aqui em primeira mão no bncamazonas.com.br, tá certo? Bom, vamos falar do governador Davi Almeida agora, porque a Assembleia Legislativa do Estado não desiste de buscar a eleição indireta. Agora, eles contrataram o Gustavo Bonini Guedes, que é o mesmo que defende o presidente Michel Temer lá no TSE, no processo de cassação da chapa movida pelo PSDB. O Bonini, então, agora foi contratado para defender aí a tese da eleição indireta para governo do Amazonas. Saiu uma contratação feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos ver o que vai dar nisso aí, porque agora um advogado de referência nacional entrou no circuito, tá certo? Bom, falando também de Davi Almeida, a gente vai agora mostrar que o Jornal em Tempo publicou hoje uma pesquisa da Intake, que foi feita de 1º a 5 de junho. Foram ouvidos 1.556 eleitores de Manaus e do interior, e a pesquisa diz o seguinte: no eventual segundo turno, Davi Almeida vence Eduardo Braga e Amazonino Mendes. A pesquisa diz o seguinte: contra Braga, Davi venceria com 40% dos votos e Braga teria 38,3% no segundo turno. Com Amazonino, a distância é maior. A vitória seria por 42% a 26% dos votos. Pesquisa da Intake, publicada hoje no Jornal em Tempo. Davi também é visto por esse universo de eleitores com uma distância enorme no quesito rejeição. Enquanto 9,7% não votariam no atual governador, os eleitores rejeitam fortemente Amazonino, que tem 37% de rejeição, e Braga, que tem 36% de rejeição. Então, Davi sai na frente, segundo a pesquisa, no segundo turno, vencendo os dois principais favoritos dessa eleição, Braga e Amazonino, e também tem um menor índice de rejeição, segundo a pesquisa da Intake. Detalhes no bncamazonas.com.br, ok? Bom, vamos agora falar, e aí eu queria já falar com o nosso Carlos Eduardo Matos. Ele está em Brasília. Cadu vai falar pra gente, porque ontem Marcelo Ramos esteve em Brasília e hoje o outro Marcelo, agora o Marcelo Serafim do PSB, também esteve lá. Cadu já está na linha com a gente? Cadu, conta pra gente aí o que o Marcelo Serafim foi fazer em Brasília, Cadu. Boa noite. Boa noite, Israel. Boa noite, nossos amigos que nos acompanham ao vivo do BNC Amazonas. Pois é, Israel, o vereador Marcelo Serafim do PSB esteve hoje em Brasília. Ele já embarcou de volta, né? A agenda dele já foi completada, já embarcou. Ele esteve hoje com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, falar sobre a questão da candidatura dele ao governo do Estado. Ele ainda não tem vice, ele também está fazendo mistério, né, Israel, sobre a composição da sua chapa. Por enquanto, ele falou que por enquanto está fechado com o PMN, né? A questão, essa aliança, e ele ainda está conversando com outros partidos para formar essa alianção para ele se candidatar ao governo do Estado. Mas ele esteve em Brasília, segundo ele, ele veio com essa resposta, segundo ele. O PSB vai participar ativamente da campanha para o governo do Estado. E vão subir no palanque com Marcelo Serafim, não só na capital, mas como no interior, o ex-governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, e também o senador João Capiberibe, que é do Amapá, e o deputado federal Beto Albuquerque, também, ele também é uma das lideranças fortes aqui do PSB, se dispuseram a ajudar Marcelo Serafim na sua candidatura ao governo do Estado do Amazonas. Então ele falou, o Marcelo, que o PSB vai ser bem forte, o PSB nacional vai estar forte, participando ativamente da campanha, e nos palanques vai ter a participação, a atuação direta desses personagens, João Capiberibe, Renato Casagrande e Beto Albuquerque. Então, como eu falei agora há pouco, ele não quis falar o nome do vice, ele disse que não está fechado ainda, já tem alguns nomes, mas ele preferiu também fazer mistério, assim como o senador Eduardo Braga. Você conversou com o Eduardo Braga sobre o vice hoje, né, Cadu? Exatamente, Israel.
Foi uma conversa rápida, né? Ele estava no plenário hoje, o plenário do Senado estava um pouco vazio, mas ele participou hoje, não falou, mas esteve lá, fez presença, e nós pegamos ele na saída, ali no Salão Azul do Senado, perguntamos para ele, já que ele não fala quem vai ser, qual o perfil do vice, do candidato a vice na chapa dele. Abre aspas, não importa se será homem ou mulher, mas que seja uma pessoa trabalhadora, fecha aspas. E ele estava naquele momento falando sobre segurança pública, ele estava com o mapa da violência, né, que aponta que o Amazonas está liderando na região norte entre os estados com maior número de mortes entre jovens no Brasil, na região norte, no caso. Então, ele falou um pouco de segurança pública, voltou àquele discurso que disse que o Amazonas está na UTI, né? Esse discurso é fechado com ele. Ele montou esse discurso e está falando isso o tempo todo. Então, ele falou que segurança pública é prioridade, além da saúde e educação. Então, ele estava com esse mapa de segurança, mostrou que a segurança pública é uma das prioridades, mas continua não fazendo mistério com relação ao vice dele na chapa. Vamos ver até o dia 16, até o dia da convenção, quem vai ser o vice do senador Eduardo Braga. Israel. Continua colado neles aí, Cadu, em Brasília, e conta tudo pra gente. Um abraço, Cadu, boa noite. Um abraço, Israel. Um abraço, tchau, tchau. Que nos acompanha. Tchau. Bom, por aqui a gente também tem a condenação do Chinaike Medeiros, né? Sobe aqui, por favor, pra gente ler aqui um trecho da matéria. O ex-prefeito de Iranduba, Chinaike Medeiros do PROS, terá de devolver aos cofres públicos mais de 19 milhões de reais. Isso é uma decisão do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né, que reprovou por unanimidade as contas dele na sessão desta quinta-feira, dia 8. De acordo com o TCE, Chinaike cometeu 163 irregularidades. Ao menos 5 empresas beneficiadas em contratos superfaturados da Prefeitura foram multadas solidariamente com o ex-prefeito e deverão responder pelos valores gastos e não comprovados pela administração municipal. Então, detalhes aí dessa condenação do Chinaike, vai ter que devolver 19 milhões de reais para os cofres públicos no bndcamazonas.com.br. Eu queria, antes de chamar o Álvaro, ler alguns comentários aqui. O pessoal está participando bastante. O Felipe Dionísio está falando que está acompanhando a gente. A Lara Elis Gomes está dizendo para mandar um alô. Ela está ligada no programa. Lá em Belém do Pará, bairro da Cremação. Um abraço para você aí, Lara Eli Gomes, que está lá em Belém do Pará acompanhando. Todo mundo de Belém que está acompanhando aqui o Em Resumo do BNC Amazonas. Um forte abraço para todo mundo aí, especialmente para a Laila, aí do bairro da Cremação. Quem mais está acompanhando a gente? O Edean Christian, acompanhando as informações. Jorge Mário Pereira Martins está dizendo o seguinte: o PT vai desligar os aparelhos. Resultado, morte. Opinião aí do Edean, do Jorge Mário. Ele também fala aqui sobre a pesquisa do Davi, que até um poste vence Braga e Amazonina. Opinião aí dos nossos internautas que estão acompanhando. O Jorge Martiniano diz que o Intake, o Instituto, não tem credibilidade e é mais um dos pagos. Opinião aqui do Jorge, né? E a galera aqui participando ativamente do Em Resumo. Muito obrigado para você que está comentando e você que está curtindo. Edilene Souza, José Cabral, Henrique Cruz, Nilson Rodrigues Correia, Rog Diaze, Israel Amorim, Weverton Novatinho, Mauricinho Ferreira Dico, Marcelo Mesquita de Souza, a Gleidson Pinho, a Lara Eli Gomes, Rosineide Ramos, Carlos Eduardo Massa também curtiu a gente, lá de Brasília, Sérgio Cardoso, Jéssica Nelson, Jane Meire, Felipe Dionísio e Edmar Rodrigues. Muito obrigado aí para você que está acompanhando, curtindo a nossa transmissão, nos ajudando a fazer um resumo dessa quinta-feira. Vamos agora a Boa Vista, lá está Álvaro Corado. Boa noite, Álvaro. Qual o seu destaque aí da capital de Roraima? Boa noite, Israel. Um abraço a todo mundo que está acompanhando o nosso Em Resumo de todos os dias, mais ou menos aí, né, nesse horário. Queria mandar um abraço aí para todo esse pessoal que está acompanhando e pedir aí as curtidas, né, do pessoal também na página do BNC Roraima, que está precisando.
Então, Israel, hoje a gente está trazendo aí duas matérias que nós fizemos aqui em Roraima. A primeira, eu queria falar sobre o deputado estadual Jorge Mello. Dois casos que em algum momento se cruzam, Israel. O primeiro é do deputado Jorge Mello, ele que é um deputado da base, né, do chamado G14, que é um grupo de oposição ao governo daqui, e que a Justiça mandou bloquear algo em torno aí de 2 milhões de reais em bens e recursos, em bens, né, dele e de mais 5 pessoas que trabalharam com ele na época em que eles atuavam numa companhia chamada Codesaima, na época aqui, que fazia um trabalho na parte de agricultura e tal, né? Uma companhia, e eles, segundo a denúncia do Ministério Público, em 2012, você vê a lentidão da Justiça, né? Eles desviaram ali algo em torno de 3 milhões de reais. Os detalhes estão no site, no bncroraima.com.br. O fato é que cada vez mais, né, apesar de toda essa demora da Justiça, a gente vai vendo a ruína dos corruptos na política brasileira, e a gente só agradece, claro, né? Por falar em mau cheiro, aí, corrupção, vocês publicaram também aí no BNC Roraima que tem uma licitação, aliás, tem uma contratação sem licitação no valor de 300 mil reais da Prefeitura. Você não acha que isso está cheirando alguma coisa não, Álvaro Corrado? Olha só, você falou agora há pouco do prefeito aí do interior do Amazonas, o Chinac, né? Que vai ter que devolver aí não sei quantos milhões por contratação irregular. Eu fico me perguntando, Israel, o que o gestor público da atualidade ainda não entendeu que a forma que a lei hoje está colocada e o controle social que a transparência trouxe tem exigido desses gestores uma responsabilidade ainda maior. Nesse caso aqui de Boa Vista, o que acontece? A prefeita Tereza Surita, que é do partido do senador Romero Jucá, que é colecionador de inquéritos da Lava Jato, né? Acho que já está lá pelo 8º já, ela resolveu dispensar a licitação para contratar um serviço considerado efetivamente básico e que deveria estar dentro do planejamento de qualquer administração pública, que é o serviço de manutenção de veículos. E ela justificou essa contratação sem a licitação, dizendo que era um serviço emergencial. Ora, um serviço que tem que ser constante para preservar, digamos, o bem público, que são os carros, no caso, o transporte escolar das crianças. Não deveria estar, por exemplo, previsto dentro da administração de uma prefeita, que inclusive tem falado, né, de ser um exemplo de gestor, etc. E é isso que a gente se pergunta, porque o valor pode até não parecer muito alto, mas 300 mil reais de recurso público em 3 meses, a gente está falando aí de algo em torno de 100 mil reais para contratar uma empresa que eles escolheram, sem passar pelo regime correto, né? Que é o regime de licitação, dando a concorrência, a oportunidade para outras empresas. Ela contratou, justificando isso. A gente consultou, né? E a matéria está colocada aí no BNC Roraima, a gente consultou um advogado especialista em licitação e disse, olha, realmente a lei de licitações permite a contratação em casos de emergência ou calamidade. O que é essa emergência que os gestores usam e interpretam da forma que eles querem? É aquela situação, Israel, em que o Estado ou o município são pegos de surpresa e há uma destruição por algum motivo, um momento de calamidade, e ele tem que decretar a urgência e a emergência para poder resolver aquilo que o Estado não fará. Não é o caso de fazer manutenção de carros do transporte escolar. Isso está me cheirando mal, Álvaro Corrado, e eu acho que logo, logo você trará informações mais mal cheirosas, vamos dizer assim, desse caso aí, viu? Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar. Obrigado, Álvaro Corrado. Boa noite para você aí em Boa Vista. Todo mundo do BNC Roraima, um forte abraço. Tchau. Bom, vamos aqui agora para as notícias de cidades e polícia de Manaus. Vamos falar do site imediatoonline.com.br. Hoje nós tivemos a triste transmissão
desse caso aí, do bebê que foi encontrado boiando no Igarapé, lá no São Jorge. Igarapé, que fica atrás da feira, né? Esse bebê aparentava ter aproximadamente 3 meses de idade e a gente percebeu, nós estávamos lá, e nós vimos que o crânio dele e o pescoço estavam bem machucados. Então, assim, não foi um acidente, a criança não saiu, não caiu dos braços da mãe e foi levada pela correnteza, não. Ali realmente foi um crime que foi cometido, a polícia vai investigar e nós transmitimos ao vivo isso aí. Acesse imediatoonline.com.br para você acompanhar a remoção do corpo desse bebê de 3 meses de idade que foi encontrado boiando no Igarapé, lá do São Jorge, tá certo? Hoje também nós noticiamos, o Imediato noticiou que a mãe ligou para a polícia e denunciou que o filho havia esquartejado uma mulher e guardado os pedaços na geladeira de casa. Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu em Manaus, isso foi na Betânia, e esse homem foi preso. A própria mãe descobriu isso, né? Ligou para policiais no primeiro dia, eles foram lá, confirmaram a informação e o rapaz está preso. A mãe disse que ele é usuário de drogas e também mexia com magia negra. Detalhes no imediatoonline.com.br, ok? Para a gente finalizar, eu convido você a curtir a página do Imediato, convido você para curtir a página do BNC Amazonas, do BNC Roraima. Todos fazem parte da Rede Brasil Norte de Comunicação, Rede BNC. Olha só, aqui tem o Toadas também, olha só. Toadas é um programa também do BNC, vai acontecer no sábado, lá no SESI, a partir do meio-dia. O que vai ter aí? Olha só, vai ter o Encontro dos Ritmos Marujada e Batucada e também um momento de fé com a peregrinação de Nossa Senhora do Carmo no programa. O SESI, ele fica ali na Alameda Cosme Ferreira. Quem quiser pode acompanhar ao vivo o programa lá do SESI ou assistir pelo Facebook ou pelo site do bncamazonas.com.br, tá certo? Edição de resumo dessa quinta fica por aqui, a gente volta amanhã. Obrigado pela sua audiência, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário. BNC, Brasil Norte Comunicação, você precisa saber. TV Zap hoje veio acompanhar a coleta da doação de leite materno, feito pelas nossas bombeiras aqui que faz o recolhimento em parceria com o Banco de Leite Humano na nossa maternidade Nossa Senhora de Nazaré. É uma forma, né, de eu tanto ajudar as pessoas, as crianças, né, que estão lá. E eu sou muito grata, né, de estar doando o leite para as crianças, porque eu tive lá e vi a situação, né, que às vezes a mãe não tem né, o leite na hora, né, e aí o leite que a gente doa, né, a outra mãezinha doa, ajuda as crianças que estão lá. É uma parceria que se chama Amigos do Peito, onde nós trabalhamos juntamente com o Banco de Leite, né, fazendo a rota, pegando as doações de leite, assim como nós também pegamos doações de frascos, onde o frasco é preciso ser de vidro com a tampa de plástico, não podendo ser de metal, para que não enferruje e contamine o leite. Então, qualquer dúvida, essas pessoas que possam ter esse frasco em casa, ela pode estar entrando em contato com o Banco de Leite pelo número 4009-4909. Ou então pode estar deixando no próprio Corpo de Bombeiros, situado na Avenida Venezuela, próximo ao viaduto, que lá nós estaremos recebendo também esses frascos. TV Zap, compartilhando Roraima com você.